Shalom, meus irmãos, espero que os irmãos estejam bem na benevolência do grande Yahweh dos exércitos, ok, meus irmãos? E hoje estamos aqui mais uma vez, meu irmão, para trazer aqui um raciocínio lógico, né? E também um estudo básico, né? Quer dizer, é um estudo que eu tinha com alguns muçulmanos e também não só, até aqueles que não são, ou seja, não acreditam, são ateus, né? São ateus. Eles falam que tudo na vida, antes de se materializar, ou seja, antes de vir no físico, primeiro já existia no mundo espiritual. Ou seja, nós, né, seres humanos, antes de vir, né, no mundo físico, ou seja, antes de nos nascer, nós já existíamos no mundo espiritual. Essa aqui foi, foi afirmações de alguns muçulmanos e também de alguns ateus, né? Que eles acreditam que, até também, que acreditam também nessa ideia, são também chamam que os espiritismos, né? Aqueles que acreditam muito nos espíritos, que eles falam que tudo é espiritual. Então, é um caso discutível, né? É um caso que ainda está num processo, está ainda a se debater, mas todas as pessoas que falam e que acreditam nestas afirmações, que acreditam nesta teoria, são as pessoas, primeiramente, que eu vou já aqui dizer que são as pessoas que não acreditam 100%, né? Até 100% não, são as pessoas que não acreditam no Novo Testamento da Bíblia, e principalmente também não acreditam no livro do apóstolo Shaul. Então, meus irmãos, o que o irmão Anselmo acha, o que eu tenho a dizer acerca do mesmo? Meus irmãos, é o seguinte, para mim, eu acredito que antes de você entrar no mundo espiritual, primeiro você deve estar no mundo físico. Ok? Primeiro, tu deves ser um ser vivente no mundo físico, só sei que você podes entrar no mundo espiritual, ok? Até o exemplo quando Yahusha veio aqui na Terra, ok? Quando estava aqui na Terra, ainda não existia o espírito da igreja. Yahusha, por isso quando ele foi, ele diz assim: eu irei para o meu Pai, mas vou vos mandar o Consolador, ou seja, vou vos mandar o Espírito para consolar todo aquele que crê em mim e que crê ao meu Pai, porque quem crê em mim, crê ao meu Pai, né? Este já é um exemplo básico concernente que vai refutar já esta ideia que antes de vir no mundo material, antes de vir no mundo físico, primeiro as pessoas ou então as coisas existiam já no mundo espiritual. O que o apóstolo Shaul falava acerca disso? O que o apóstolo Paulo fala acerca disso? Olha só, meus irmãos. Se vocês abrirem aí o vosso livro, né, no livro de 1 de Coríntios, no capítulo de número 15 e no versículo de número 40, no versículo de número 45, diz o seguinte: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão tornou-se um espírito que dá a vida, né? E no versículo 46 diz assim: no entanto, não é o espiritual que vem primeiro. O que vem primeiro é o físico e depois vem o espiritual. Vou repetir este capítulo para melhor compreensão. Diz o seguinte assim: 1 de Coríntios 15 e no versículo de número 45 diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, tornou-se um espírito que dá a vida. No versículo 46 diz o seguinte: no entanto, não é o espiritual que vem primeiro. O que vem primeiro é o físico. Entendeste? Primeiro que vem é o físico. Não é o espiritual que vem primeiro. O que vem primeiro é o físico, né?
e depois vem o espiritual. Ele diz assim que vem primeiro não é o espírito. Quem vem primeiro deve ser o físico, para depois vir que? Espiritual. No versículo 47 diz o seguinte: o primeiro homem vem da terra e é feito do pó. O segundo homem vem do céu, como aquele que é feito do pó. Assim são também os que são feitos do pó. E como o que é celestial, assim são também os que são celestial. E assim como levamos a imagem daquele que é feito do pó, também levaremos a imagem do que é celestial. Mas vamos só parar até ali. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: assim está escrito. O que vem primeiro não é o espiritual, não é o espírito. O que deve vir primeiro é o físico. E depois o espírito vai habitar aonde? Dentro do físico. Estás a perceber? O espírito habita dentro do físico. Não pode existir primeiro o espírito antes de houver o espírito, o físico. Então, nós nunca vivemos, mas nunca vivemos no mundo espiritual antes primeiro de se materializar, antes de primeiro de vir, de nós ser no mundo físico. Primeiro somos físico, depois somos espiritual. Primeiro fomos formados no pó para se materializar, para ser o físico, para depois nos arrecadar o mundo espiritual, para nos arrecadar o nosso espírito, porque o nosso espírito vai habitar no nosso físico. Ok, meus irmãos? É assim, do jeito que as coisas são. Ok? Por isso é que nós depois vamos viver no mundo, ou seja, no mundo que quando Yahusha vir, né, com a nova Yahushalaim, nós vamos viver no corpo revestido com um espírito limpo. Estão a perceber até ali? Por isso que o apóstolo Paulo dizia que primeiro vem o físico, depois é que vem o espírito. Primeiro as pessoas devem viver num corpo físico, só sei que nós vamos arrecadar o corpo espiritual. Ok, meus irmãos? Então é basicamente isso. Quando essas pessoas falam que primeiro as pessoas já existiam no mundo físico, no mundo espiritual, é erro fatal, meus irmãos. Isso não existe. Essa teoria está descartado basicamente, meus irmãos. Não existe isso. Primeiro nós devemos viver no mundo físico, ou seja, nós primeiro somos físico para que o espírito restabeleça no nosso corpo físico. Ok, meus irmãos? Então, fico na benevolência do grande Yahweh dos Exércitos e Shalom, meus irmãos.